Quando a menina tratou o milionário como mendigo, o que acontece depois é surpreendente. Era mais um dia comum para Emma Rodrigues, a recepcionista do Hotel Grand Plaza. O lugar era um luxo só, mármore brilhante, lustres de cristal e a constante movimentação de hóspedes extravagantes. Enquanto malabaristas de sorrisos desfilavam pelo saguão, Emma, com seu uniforme impecável, fazia o que sabia fazer de melhor: atender. Mas aquele dia obscuro estava prestes a se tornar memorável. A porta giratória se abriu e um homem entrou. Ele parecia perdido, como um náufrago no mar de glamour do hotel. Usava uma camiseta amassada, calças com manchas e uma mochila que mais parecia ter visto dias melhores. O olhar de Emma se iluminou e ao mesmo tempo se questionou: que tipo de cliente é esse? Bem-vindo ao Grand Plaza. Como posso ajudá-lo? Emma verbalizou, tentando disfarçar a estranheza. Estou só de passagem, respondeu com um leve sotaque que Emma não conseguiu identificar. Emma, acreditando em uma nova história de superação, pensou que aquele poderia ser um recém-ganhador da loteria, precisando de um empurrãozinho. Você poderia realmente transformar sua vida aqui, exclamou, tentando convencê-lo a fazer o check-in na suíte presidencial. Ele olhou para o saguão e parecia divertidamente cético. Emma estava determinada. Uma reforma total na sua imagem precisaria acontecer, disse, olhando-o com uma intensidade genuína. Com um brilho nos olhos, começou a explicar os fundamentos da etiqueta. Como sentar-se à mesa, como cumprimentar os outros e até como usar um guardanapo. A primeira impressão conta tudo, insistiu, enquanto Miguel se divertia com a capital importância da apresentabilidade. A atmosfera era leve, divertida, até que um pequeno mal-entendido aconteceu. Durante uma fervor, logo, risadas ecoaram. Câmeras de celulares começaram a captar o momento cômico e, sem querer, aquela cena se tornava viral. No entanto, além das risadas, Emma sentiu um nó na garganta. Impressionante como as aparências podem enganar, pensou, enquanto secava-se rapidamente e tentava recuperar a dignidade. Miguel, em meio à confusão, começou a se reavaliar. A autenticidade de Emma o cativou, mas sua vulnerabilidade também deixava uma impressão duradoura. Ela estava ensinando algo que não aprendera em sua vida de bilionário: a verdade do ser humano em simplicidade. O dia avançou, e enquanto Emma navegava entre o riso e o constrangimento, uma proposta inesperada surgiu em sua mesa. Era uma oferta de emprego onde ensinaria sobre como identificar bilionários disfarçados. Emma tinha uma chance de mudar sua vida, mas havia uma dúvida em sua mente. E Miguel? O que aconteceria quando ela descobrisse quem realmente era? E, para complicar ainda mais, uma mensagem anônima chegou até ela. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O celular de Emma vibrou, cortando a tensão que pairava no ar. Ela olhou rapidamente para a tela. Era uma mensagem anônima. Cuidado com o que deseja. O que parece nem sempre é. O frio na barriga aumentou.
Quem poderia ter enviado aquilo? Seu instinto dizia que necessitava preservar sua confiança em Miguel. Miguel observava Emma. Suas expressões mudavam rapidamente. O riso e o constrangimento quase pareciam distantes agora. Ele viu o deslizar da preocupação em seu rosto e sentiu um aperto no coração. Algo estava diferente. Ao mesmo tempo que a autenticidade dela o atraía, ele sabia que um segredo profundo o mantinha à margem do mundo dela. Emma, ele começou, mas foi interrompido pelo barulho de um telefone tocando. O gerente do hotel, o Sr. Costa, atravessou o lobby correndo. Temos um problema. Aparentemente um grupo de homens está causando tumulto no estacionamento. A confusão se instalou, olhares se cruzaram e a tensão se espalhou como fogo em palha seca. O que está acontecendo? Emma perguntava, nervosa. Miguel sentiu algo muito familiar. Ele havia lidado com situações complicadas antes, muito antes de se perder na identidade de um bilionário. Vou verificar, disse, já se movendo em direção à saída. Emma hesitou de seguir, mas a necessidade de descobrir a verdade sobre Miguel a fez seguir seus passos. Quando chegaram ao estacionamento, a cena era caótica. Homens discutiam, gesticulando freneticamente. Um deles, um brutamontes, segurava uma pasta preta com uma expressão de fúria descontrolada. Você não entende? Ele deu golpe em todos nós. A adrenalina percorreu as veias de Emma, mas algo dentro dela a impediu de recuar. Miguel já estava no meio do tumulto, tentando acalmar os homens. Ele não parecia a figura perdida que entrou no hotel. Ele era poderoso, persuasivo. O olhar intenso e firme desestabilizou alguns dos agressores. Mas Emma percebeu que a situação estava prestes a ficar ainda mais explosiva. É o que você ganha por confiar demais. Um dos homens gritou para Miguel, com desprezo na voz. Emma não entendia o que estava acontecendo. No calor do momento, uma mulher surgiu entre a multidão com um tablet na mão, seu rosto pálido como a lua. Ela se aproximou de Emma, ofegante. Você, recepcionista, é melhor se afastar. Ele é um golpista. Miguel Blackwood está em fuga. O mundo de Emma despencou. Miguel, um golpista? O nome parecia ressoar em sua mente como uma bomba. Ela olhou para Miguel, que estava enfrentando os homens, o rosto não revelando o menor sinal de que estava sendo exposto. O brutamontes agarrou a pasta e gritou. Você realmente pensa que ainda pode escapar? Temos todas as provas. Emma sentiu as pernas tremerem. O caos ao redor dela girava, enquanto seu coração batia rápido. Imagens de risadas e momentos compartilhados agora pareciam um absurdo. Não olhe para ele, Emma. Ele não é quem você pensa que é. A mulher insistiu, mas Emma estava paralisada, absorvendo a revelação chocante. A dúvida pairava no ar, um misto de medo e traição. O que significava tudo isso? As vozes aumentaram de intensidade e a confusão se tornou um enorme redemoinho. Emma não sabia em quem confiar. O que Miguel realmente era? Um desperto milionário ou um embuste? Ela se sentia perdida em um mar de mentiras. E assim, com a adrenalina à flor da pele, o destino dela estava prestes a virar de um jeito que nem mesmo os sonhos mais improváveis poderiam prever. Emma estava paralisada. O mundo ao redor dela girava em um turbilhão de emoções confusas. Miguel? Um golpista? As palavras reverberavam em sua cabeça como um eco distante. Aquela figura que entrara no hotel? A simplicidade que ela achara tão cativante agora parecia uma máscara, e todo o calor do momento estava se transformando em uma fria avalanche de desconfiança.
Um dos homens, o Brutamontes, avançou em direção a Miguel. A pasta preta em sua mão parecia um objeto de desprezo. Você se acha esperto, não? Mas acabou, Blackwood. Ninguém mais vai cair nos seus truques. O tumulto crescia. Os olhares se voltavam para Emma e Miguel. E a tensão da situação era palpável. Os gritos tornaram-se um amontoado de vozes, cada uma mais alta que a outra, enquanto a multidão se aglomerava para observar o que estava prestes a acontecer. Emma perguntou, a voz tremendo. Seu corpo todo estava em um estado de alerta, sua mente confusa entre a ira e a preocupação. Ela queria acreditar nele, mas o que seu próprio coração dizia? Miguel hesitou. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de dor e determinação. Emma, não é o que você está pensando. Deixe-me explicar. Explicar? Como você explica isso? Ela retrucou, sem conseguir conter a frustração. O Brutamontes estava a poucos passos de atacá-lo, e ela não sabia se corria para ajudá-lo ou se afastava, como se pudesse fugir da verdade. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo drástico aconteceu. Um clarão cortou a noite. Uma explosão repentina sacudiu o estacionamento, iluminando a cena com um clarão ofuscante. Emma caiu para trás e os gritos confundiram-se em um grito coletivo de terror. A explosão viera da direção de um carro que agora estava em chamas, fumaça e chamas dançando para o céu. Miguel imediatamente se lançou sobre Emma, protegendo-a com seu corpo. O caos se instalou, e as pessoas correram para todos os lados, os rostos pálidos de medo. Emma olhou para Miguel, cujas expressões passaram de preocupação para feroz determinação. "Fique atrás de mim!" ele gritou, enquanto se movia rapidamente em direção à confusão. "Você não deve!" Emma começou, mas a urgência na voz dele a fez calar. Naquele momento, todos pareciam saber o que fazer, exceto ela. Os homens que antes estavam prontos para atacá-lo, agora estavam em pânico, esquecendo-se até de suas acusações. Miguel olhou para Emma, os olhos dela refletindo medo e confiança ao mesmo tempo. A mulher que havia se aproximado antes em sua defesa começou a gritar. "É uma armadilha! O que isso significava?" Era um ataque direcionado. Para Emma, tudo girava descontrolado. Por que tudo isso estava acontecendo? A fumaça envolveu a área, obscurecendo a visão. Emma tentou avançar, mas Miguel a puxou para trás. "Precisamos sair daqui", ele ordenou. O tom de sua voz era firme, mas Emma estava presa entre a lealdade a ele e a necessidade de entender a verdade. Então, do meio da fumaça, uma figura emergiu. Uma silhueta conhecida, mas há muito desaparecida de sua vida. Era Sarah, sua antiga amiga que ela não via há anos. A expressão de Sarah era grave. "Emma, você precisa entender algo. Miguel não é quem você pensa que é. Ele é o autor do golpe mais audacioso que já vi." As palavras de Sarah caíram como uma bomba. Emma olhou para Miguel, que estava em pé, mas agora havia fraqueza em seu olhar. O que mais não estava sendo dito? Qual era a verdadeira história por trás daquele homem? O que ele escondia? A adrenalina pulsava em suas veias enquanto a situação se intensificava. Tudo estava mudando de novo, e Emma não sabia mais em quem confiar. O caos à sua volta parecia um eco da confusão dentro dela. E agora, a reviravolta não era só um golpe em Miguel, mas algo muito maior. O que mais ela não sabia? Qual seria o desfecho de tudo isso? O estacionamento, agora quase perdido em fumaça, era um campo de incertezas, e Emma estava no centro, presa entre a verdade e a traição. Só havia uma coisa certa. Tudo o que conhecia estava prestes a se desmoronar. Emma estava paralisada.
O mundo ao redor dela girava em um turbilhão de emoções confusas. Miguel? Um golpista? As palavras reverberavam em sua cabeça como um eco distante. Aquela figura que entrara no hotel, a simplicidade que ela achara tão cativante, agora parecia uma máscara, e todo o calor do momento estava se transformando em uma fria avalanche de desconfiança. Um dos homens, o Brutamontes, avançou em direção a Miguel. A pasta preta em sua mão parecia um objeto de desprezo. Você se acha esperto, não? Mas acabou, Blackwood! Ninguém mais vai cair nos seus truques. O tumulto crescia, os olhares se voltavam para Emma e Miguel, e a tensão da situação era palpável. Os gritos tornavam-se um amontoado de vozes, cada uma mais alta que a outra, enquanto a multidão se aglomerava para observar o que estava prestes a acontecer. Miguel, o que está acontecendo? Emma perguntou, a voz tremendo. Seu corpo todo estava em um estado de alerta, sua mente confusa entre a ira e a preocupação. Ela queria acreditar nele, mas o que seu próprio coração dizia? Miguel hesitou. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de dor e determinação. Emma, não é o que você está pensando. Deixe-me explicar. Explicar? Como você explica isso? Ela retrucou, sem conseguir conter a frustração. E Brutamontes estava a poucos passos de atacá-lo, e ela não sabia se corria para ajudá-lo ou se afastava, como se pudesse fugir da verdade. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo drástico aconteceu. Um clarão cortou a noite. Uma explosão repentina sacudiu o estacionamento, iluminando a cena com um clarão ofuscante. Emma caiu para trás, e os gritos confundiram-se em um grito coletivo de terror. A explosão viera da direção de um carro, que agora estava em chamas, fumaça e chamas dançando para o céu. Miguel imediatamente se lançou sobre Emma, protegendo-a com seu corpo. O caos se instalou e as pessoas correram para todos os lados, os rostos pálidos de medo. Emma olhou para Miguel, cujas expressões passaram de preocupação para feroz determinação. Fique atrás de mim, ele gritou, enquanto se movia rapidamente em direção à confusão. Você não deve... Emma começou, mas a urgência na voz dele a fez calar. Naquele momento, todos pareciam saber o que fazer, exceto ela. Os homens que antes estavam prontos para atacá-lo, agora estavam em pânico, esquecendo-se até de suas acusações. Miguel olhou para Emma, os olhos dela refletindo medo e confiança ao mesmo tempo. Então, do meio da fumaça, uma figura emergiu, uma silhueta conhecida, mas há muito desaparecida de sua vida. Era Sarah, sua antiga amiga que ela não via há anos. A expressão de Sarah era grave. Emma, você precisa entender algo. Miguel não é quem você pensa que é. Ele é um criminólogo infiltrado no grupo onde você trabalhou. As palavras de Sarah caíram como uma bomba. Emma olhou para Miguel, que estava em pé, mas agora havia fraqueza em seu olhar. O que mais não estava sendo dito? Por que Miguel estava se infiltrando naquele grupo? Enquanto Emma tentava processar a revelação, um dos homens já sem controle começou a gritar. Ele está aqui para pegar os chefões! A multidão, agora em estado de pânico, se dispersou. Miguel parecia perdido em seus próprios pensamentos. Ele não era apenas um golpista, ele era um agente duplo. Toda a conexão que eles estavam formando parecia ruir. A urgência da situação só aumentava.
mas o olhar de Miguel sobre Emma dizia que ele precisava dela. O que você realmente é, Miguel? Como eu posso confiar em você agora? Emma questionou, a raiva e a tristeza se misturando. O que mais ele havia escondido? A polaridade do amor e da traição a deixava tonta. Enquanto isso, o Brutamontes e os outros tentavam se recuperar do choque e voltavam a se organizar. Precisamos sair daqui! Gritou Miguel, puxando Emma para uma direção oposta. Mas a fumaça densa parecia se intensificar, até que uma expectativa estranha se formou. No caos, agitação e som de sirenes ao longe, um novo pensamento parecia surgir. E se aqueles homens não eram os únicos perigosos na noite? E se houver algo maior esperando no escuro? O que mais Emma não sabia? E enquanto eles corriam, a mente de Emma começou a trabalhar freneticamente. Toda a história que ela conhecia estava desmoronando, e com ela, toda a crença que tinha em quem Miguel realmente era. A separação entre amor e desconfiança parecia tão endiabrada. Numa fração de segundo, Emma se viu em uma encruzilhada aterradora. O que custaria seguir ao lado de Miguel agora? Emma estava paralisada. O mundo ao redor dela girava em um turbilhão de emoções confusas. Miguel? Um golpista? As palavras reverberavam em sua cabeça, como um eco distante. Aquela figura que entrara no hotel, a simplicidade que ela achara tão cativante, agora parecia uma máscara. E todo o calor do momento estava se transformando em uma fria avalanche de desconfiança. Um dos homens, o Brutamontes, avançou em direção a Miguel. A pasta preta em sua mão parecia um objeto de desprezo. Você se acha esperto, não? Mas acabou, Blackwood. Ninguém mais vai cair nos seus truques. O tumulto crescia. Os olhares se voltavam para Emma e Miguel, e a tensão da situação era palpável. Os gritos tornavam-se um amontoado de vozes, cada uma mais alta que a outra, enquanto a multidão se aglomerava para observar o que estava prestes a acontecer. Miguel, o que está acontecendo? Emma perguntou, a voz tremendo. Seu corpo todo estava em um estado de alerta. Sua mente confusa entre a ira e a preocupação. Ela queria acreditar nele, mas o que seu próprio coração dizia? Miguel hesitou. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de dor e determinação. Emma, não é o que você está pensando. Deixe-me explicar. Explicar? Como você explica isso? Ela retrucou, sem conseguir conter a frustração. O Brutamontes estava a poucos passos de atacá-lo, e ela não sabia se corria para ajudá-lo ou se afastava, como se pudesse fugir da verdade. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo drástico aconteceu. Um clarão cortou a noite. Uma explosão repentina sacudiu o estacionamento, iluminando a cena com um clarão ofuscante. Emma caiu para trás e os gritos confundiram-se em um grito coletivo de terror. A explosão viera da direção de um carro que agora estava em chamas, fumaça e chamas dançando para o céu. Miguel imediatamente se lançou sobre Emma, protegendo-a com seu corpo. O caos se instalou e as pessoas correram para todos os lados, os rostos pálidos de medo. Emma olhou para Miguel, cujas expressões passaram de preocupação para feroz determinação. "Fique atrás de mim!" ele gritou, enquanto se movia rapidamente em direção à confusão. "Você não deve", Emma começou, mas a urgência na voz dele a fez calar. Naquele momento, todos pareciam saber o que fazer, exceto ela. Os homens que antes estavam prontos para atacá-lo, agora estavam em pânico, esquecendo-se até de suas acusações. Miguel olhou para Emma.
os olhos dela refletindo medo e confiança ao mesmo tempo. Então, do meio da fumaça, uma figura emergiu, uma silhueta conhecida, mas há muito desaparecida de sua vida. Era Sarah, antiga amiga. Emma, você precisa entender algo. Miguel não é quem você pensa que é. Ele é um criminólogo infiltrado no grupo em que você trabalhou. As palavras de Sarah caíram como uma bomba. Emma olhou para Miguel, que estava em pé, mas agora havia fraqueza em seu olhar. O que mais não estava sendo dito? Por que Miguel estava se infiltrando naquele grupo? A cada instante, a confusão só aumentava. Sarah, o que você está fazendo aqui? Emma estava em choque. Sua mente disparou para os dias de faculdade. Elas eram inseparáveis até que a vida as afastou. A revelação de Sarah parecia um eco do passado. O que mais ela sabia? Miguel girou, obstinado. Emma, acredite em mim. Estou tentando acabar com isso. Mas sua voz não soava tão convincente. A fumaça aumentava, e o rugido de sirene se aproximando tornava tudo ainda mais caótico. O Brutamontes, percebendo a distração, avança. Mas antes que pudesse alcançar Miguel, a porta de um carro de polícia se abriu com um estrondo. 2 oficiais, armados e prontos para agir, saíram em direção ao tumulto. Os olhos de Emma se arregalaram, mas a cena seguinte fez seu coração parar. Eles não estavam apenas lá por causa da confusão. Um dos policiais parecia ter um reconhecimento inusitado. Dr. Blackwood. Ele chamou, e o mundo de Emma desmoronou. Ela não sabia que Miguel era um doutor em criminologia. Todos os relatos que ouvira sobre ele na universidade voltaram em um choque nauseante. Nós temos que ir. Você está em perigo. Miguel apenas olhou para Emma, sua expressão congelada em um conflito que ela não podia compreender. Isso não pode ser verdade. Emma gritou, sua voz cortando o meio da confusão. A explosão tinha exposto mais do que elas podiam imaginar. O carinho que sentia por Miguel estava sendo engolido por um abismo de mentiras. Emma, você não entende. Avisei sobre eles. Não é uma armadilha para você, disse Miguel, mas suas palavras pareciam escapar. A rapidez com que ele falou apenas evidenciava a urgência de um segredo. Ele se virou para os oficiais, mandando-os retomar a situação. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um dos homens reagiu e gritou: ele é um traidor. Não deixem ele ir! A multidão estava agitada e a tensão no ar subia como uma onda prestes a quebrar. Então, com uma precisão cirúrgica, Miguel se jogou para o lado, puxando Emma junto, enquanto um dos oficiais posava a arma em direção ao Brutamontes. Está tudo bem. Ninguém vai se machucar aqui, a não ser que você force isso. A cena tomou uma virada dramática que Emma jamais poderia ter previsto. A confusão tomou conta, e a verdade começou a se desdobrar como um quebra-cabeça obscuro. Ela queria entender, queria se agarrar à lembrança do homem que achou que conhecia. Mas tudo mudara. Emma, você precisa confiar em mim! Miguel clamou, e a dúvida que queimava dentro dela se justapôs ao que ainda restava de fé. No fim, ela se viu novamente presa, não apenas em um labirinto de traições, mas também entre o dever e a emoção crua. O que mais Miguel estava escondendo? E, acima de tudo, quem ele realmente era? O que seria necessário para desatar esse nó de enganos antes que tudo se despedaçasse? A música do caos ecoava e Emma finalmente entendeu. As respostas estavam mais distantes do que nunca. Emma estava paralisada. O mundo ao redor dela girava em um turbilhão de emoções confusas. Miguel? Um golpista? As palavras reverberavam em sua cabeça como um eco distante. Aquela figura que entrara no hotel, a simplicidade que ela achara tão cativante,
agora parecia uma máscara, e todo o calor do momento estava se transformando em uma fria avalanche de desconfiança. Um dos homens, o Brutamontes, avançou em direção a Miguel. A pasta preta em sua mão parecia um objeto de desprezo. Você se acha esperto, não? Mas acabou, Blackwood. Ninguém mais vai cair nos seus truques. O tumulto crescia. Os olhares se voltavam para Emma e Miguel, e a tensão da situação era palpável. Os gritos tornavam-se um amontoado de vozes, cada uma mais alta que a outra, enquanto a multidão se aglomerava para observar. Miguel, o que está acontecendo? Emma perguntou, a voz tremendo. Seu corpo todo estava em um estado de alerta, sua mente confusa entre a ira e a preocupação. Ela queria acreditar nele, mas o que seu próprio coração dizia? Miguel hesitou. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de dor e determinação. Emma, não é o que você está pensando. Deixe-me explicar. Explicar? Como você explica isso? Ela retrucou, sem conseguir conter a frustração. O Brutamontes estava a poucos passos de atacá-lo, e ela não sabia se corria para ajudá-lo ou se afastava, como se pudesse fugir da verdade. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo drástico aconteceu. Um clarão cortou a noite. Uma explosão repentina sacudiu o estacionamento, iluminando a cena com um clarão ofuscante. Emma caiu para trás, e os gritos confundiram-se em um grito coletivo de terror. A explosão viera da direção de um carro, que agora estava em chamas. Fumaça e chamas dançando para o céu. Miguel imediatamente se lançou sobre Emma, protegendo-a com seu corpo. O caos se instalou, e as pessoas correram para todos os lados, os rostos pálidos de medo. Emma olhou para Miguel, cujas expressões passaram de preocupação para feroz determinação. Fique atrás de mim, ele gritou, enquanto se movia rapidamente em direção à confusão. Você não deve, Emma começou, mas a urgência na voz dele a fez calar. Naquele momento, todos pareciam saber o que fazer, exceto ela. Os homens que antes estavam prontos para atacá-lo, agora estavam em pânico, esquecendo-se até de suas acusações. Miguel olhou para Emma, os olhos dela refletindo medo e confiança ao mesmo tempo. Então, do meio da fumaça, uma figura emergiu. A expressão de Sarah era grave. Emma, você precisa entender algo. Miguel não é quem você pensa que é. Ele é um criminólogo infiltrado no grupo em que você trabalhou. As palavras de Sarah caíram como uma bomba. Emma olhou para Miguel, que estava em pé, mas agora havia fraqueza em seu olhar. O que mais não estava sendo dito? Por que Miguel estava se infiltrando naquele grupo? A cada instante a confusão só aumentava. Sarah, o que você está fazendo aqui? Emma estava em choque. Sua mente disparou para os dias de faculdade. Elas eram inseparáveis, até que a vida as afastou. A revelação de Sarah parecia um eco do passado. O que mais ela sabia? Miguel girou, obstinado. Emma, acredite em mim, estou tentando acabar com isso. Mas sua voz não soava tão convincente. A fumaça aumentava, e o rugido de sirene se aproximando tornava tudo ainda mais caótico. O Brutamontes, percebendo a distração, avança. Mas antes que pudesse alcançar Miguel, a porta de um carro de polícia se abriu com um estrondo. 2 oficiais, armados e prontos para agir, saíram em direção ao tumulto. Os olhos de Emma se arregalaram, mas a cena seguinte fez seu coração parar. Eles não estavam apenas lá por causa da confusão. Um dos policiais parecia ter um reconhecimento inusitado. Dr. Blackwood? Ele chamou. E o mundo de Emma desmoronou. Ela não sabia que Miguel era um doutor em criminologia. Todos os relatos que ouvira sobre ele na universidade voltaram em um choque nauseante. Nós temos que ir.
Você está em perigo! Miguel apenas olhou para Emma, sua expressão congelada em um conflito que ela não podia compreender. Isso não pode ser verdade! Emma gritou, sua voz cortando o meio da confusão. A explosão tinha exposto mais do que elas podiam imaginar. O carinho que sentia por Miguel estava sendo engolido por um abismo de mentiras. Emma, você não entende. Avisei sobre eles. Não é uma armadilha para você, disse Miguel, mas suas palavras pareciam escapar. A rapidez com que ele falou apenas evidenciava a urgência de um segredo. Ele se virou para os oficiais, mandando-os retomar a situação. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um dos homens que se afirmava um traidor reagiu e gritou: "Ele é um traidor! Não deixem ele ir!" A multidão estava agitada e a tensão no ar subia como uma onda prestes a quebrar. Então, com uma precisão cirúrgica, Miguel se jogou para o lado, puxando Emma junto, enquanto um dos oficiais posava a arma em direção ao Brutamontes. "Está tudo bem! Ninguém vai se machucar aqui, a não ser que você force isso." A cena tomou uma virada dramática que Emma jamais poderia ter previsto. O caos tomou conta e a verdade começou a se desdobrar como um quebra-cabeça obscuro. Então, do nada, um terceiro policial surgiu com um distintivo maior que fez o coração de todos na proximidade disparar. "A operação está sob controle! Todos para longe!" Ele gritou, o eco da autoridade apenas aumentando a tensão. A figura do policial se aproximou de Miguel. Um sorriso amplo, quase triunfante. "E você fez?" "Miguel virou as provas para o nosso lado." Emma sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? Miguel não estava ali apenas para desmantelar uma organização criminosa. Ele era parte dela. "Você estava trabalhando com eles o tempo todo?" Emma sussurrou, a traição cortando mais fundo que qualquer golpe. Os olhos de Miguel se dilataram, seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o mundo com o qual sonhara se desmoronava. Um dos homens que pareciam estar prontos para atacá-lo agora se virava para Emma, com uma expressão de alívio. "Vivemos em um mundo de verdades e mentiras. Ou você não sabia disso?" Sua voz era afiada como uma lâmina. Emma não tinha palavras. O que restava de sua linha de raciocínio se desfazia em um instante. "Miguel, ponto. Qual é a verdade?" E, enquanto o caos gradualmente se acomodava, a verdadeira natureza de Miguel e suas intenções começavam a convergir em uma tempestade de certezas e incertezas. A mudança no controle das facções e a própria identidade de Miguel agora pareciam fragilizadas e confusas. Qual era o próximo passo? E Emma se perguntava se havia algum lugar seguro em que pudesse se agarrar a uma verdade absoluta, ou se tudo o que conhecia estava começando a desmoronar. O futuro parecia mais nebuloso do que nunca, e pelas sombras do estacionamento em chamas, um novo mistério surgia, deixando o ar pesado. O que mais Miguel estava escondendo? Emma estava paralisada. O mundo ao redor dela girava em um turbilhão de emoções confusas. Miguel? Um golpista? As palavras reverberavam em sua cabeça como um eco distante. Ela queria entender, queria acreditar, mas cada vez que olhava para ele, uma parte sua se despedaçava. "Emma, acredite em mim!" Miguel implorou, a voz tensa, mas a verdade parecia ter arrastado para longe a confiança que um dia tiveram. Havia algo no fogo de suas expressões que, em vez de confortá-la, a fazia sentir-se ainda mais perdida. Sara, sua antiga amiga, se aproximou.
Ei, você precisa ouvir! Ele está no meio de algo grande, algo muito maior do que imagina. Mas Emma estava em um caos pessoal, e qualquer explicação soava distante, como uma música que mal se escutava no barulho da multidão. A tensão aumentava. O Brutamontes ainda estava ali, fumegante, os olhos cheios de raiva. Você não tem ideia do que está fazendo, Blackwood! Ele gritou, levantando a pasta como se fosse uma bomba. O ambiente estava carregado e Emma sentiu o coração disparar. O que mais poderia acontecer? Mas antes que pudesse processar, um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro! Não! Uma explosão! O carro em chamas! Não era uma simples cena de filme. Era real. E a força da detonação sacudiu o chão sob seus pés. Emma caiu, o coração na garganta. A fumaça invadiu o ar, cobrindo tudo com seu manto escuro e sufocante. Gritos, ecos de terror se misturaram à confusão. Ao levantar os olhos, Emma viu Miguel. Ele estava em pé, cercado de fumaça, mas com um olhar firme. Emma, precisamos sair! Ele a puxou com força, levando-a para longe do caos. O brutal monstros e os policiais estavam em pânico. As vozes se misturavam em um só clamor. Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu do nada. Uma mulher com curto vestido vermelho, ardendo. Uma mágica? Era uma visão que Emma jamais esperava. Ela segurava um dispositivo. Parecia uma extensão do telefone, que piscava estreitamente. O que é isso? Emma perguntou, assustada. A mulher sorriu, mas era um sorriso mais sombrio. Sou eu que mantenho as rédeas de tudo isso. Ou você não sabia? Suas palavras flutuaram no ar, como uma ameaça. Emma balançou a cabeça, a confusão a deixando hesitante. Miguel! Quem é essa mulher? Ela gritou, mas Miguel parecia tão chocado quanto Emma. Não era a reação que ela esperava. E a dúvida surgiu como um pesadelo. A mulher riu, um som baixo e carregado de veneno. Você está em um jogo onde as peças estão em movimento, querida. E Miguel, ele não é apenas um advogado infiltrado. Ele é o cérebro por trás de tudo. E você... Sua voz se transformou em um sussurro cortante, a isca perfeita. Emma sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não podia ser. Miguel, o homem que pensava conhecer, o homem que ela pensava ser simples e vulnerável, era o próprio traidor de tudo. Sua mente girava, o nó na garganta sufocando. Não, isso não pode ser verdade! Emma gritou, mas a verdade a golpeava como um punho cerrado. Miguel, sem palavras, apenas olhou para a mulher com desespero, mas Emma percebeu o súbito lampejo de um sorriso em seus lábios. O que isso significava? Você vai pagar por ter quebrado meu jogo. A mulher avançou, seu dispositivo reluzindo com uma luz estranha. Emma ficou paralisada, o terror a dominando. Então, antes que a cena pudesse se desdobrar mais, a explosão anterior não era apenas o fogo da destruição. As chamas iluminavam outro carro, antigo e empoeirado, que estava preparado para ser acionado. Emma percebeu que um grande número já estava se reunindo ao redor dele. Garotos, adultos, todos com o olhar fixo, como se estivessem esperando a oportunidade para avançar em direção àquela fumaça inebriante. Emma, precisamos sair agora! Miguel gritou novamente, mas havia algo mais profundo em sua voz, algo que Emma não conseguiu compreender. E na gélida incerteza do momento, Emma ficou em um impasse. Não só sua vida estava em risco, mas não fazia ideia da verdadeira relação que tinha com Miguel. Como assim ele era o cérebro da operação? O que mais havia escondido? E no momento seguinte, enquanto a fumaça cobrava os rostos, ela percebeu
Talvez Miguel não fosse o único que havia moldado toda a trama desse jogo mortal. Algo muito mais obscuro se aproximava. E enquanto a multidão se movia como um mar agitado, Emma percebeu que, de uma maneira ou outra, ela estava prestes a mergulhar em um abismo do qual não sabia se conseguiria escapar. O que ela realmente sabia sobre Miguel e o que mais estava prestes a ser revelado diante de seus olhos. Emma estava paralisada. O mundo ao redor dela girava em um turbilhão de emoções confusas. Miguel? Um golpista? As palavras reverberavam em sua cabeça como um eco distante. Ela queria entender, queria acreditar. Mas cada vez que olhava para ele, uma parte sua se despedaçava. Emma, acredite em mim, Miguel implorou, a voz tensa. Mas a verdade parecia ter arrastado para longe a confiança que um dia tiveram. Havia algo no fogo de suas expressões que, em vez de confortá-la, a fazia sentir-se ainda mais perdida. Uma sombra pairava entre eles, mais densa que a fumaça que os envolvia. Sara, sua antiga amiga, se aproximou. Ei, você precisa ouvir! Ele está no meio de algo grande, algo muito maior do que imagina. Mas Emma estava em um caos pessoal, e qualquer explicação soava distante, como uma música que mal se escutava no barulho da multidão. A tensão aumentava. O Brutamontes ainda estava ali, fumegante, os olhos cheios de raiva. Você não tem ideia do que está fazendo, Blackwood. Ele gritou, levantando a pasta como se fosse uma bomba. O ambiente estava carregado e Emma sentiu o coração disparar. O que mais poderia acontecer? Mas antes que pudesse processar, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão? Não! Um clarão cortou a noite e o chão sob seus pés tremeu. Emma caiu, o coração na garganta. O carro em chamas agora liberava faíscas e uma luz ofuscante arrebentou o ar como um relâmpago. Emma levantou os olhos. Miguel estava em pé, cercado de fumaça, mas com um olhar firme. Emma, precisamos sair. Ele a puxou com força, levando-a para longe do caos. O brutal monstro e os policiais estavam em pânico. As vozes se misturavam em um só clamor. Então, em meio ao caos, uma figura surgiu do nada. Uma mulher com um vestido vermelho vibrante como uma chama. Ela segurava um dispositivo que piscava com uma luz estranha. Sou eu que mantenho as rédeas de tudo isso. Ou você não sabia? As palavras dela cortavam o ar e Emma hesitou. Miguel, quem é essa mulher? Ela gritou, mas Miguel parecia tão chocado quanto Emma. A mulher riu, mas era um sorriso mais sombrio. Você está em um jogo onde as peças estão em movimento, querida. E Miguel? Ah, ele não é apenas um advogado infiltrado. Ele é o cérebro por trás de tudo. E você? Sua voz se tornou um sussurro cortante. A isca perfeita. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não podia ser Miguel, o homem que pensava conhecer, o homem que achava ser simples e vulnerável. Era o próprio traidor. Sua mente girava, o nó na garganta sufocando. Não! Isso não pode ser verdade! Emma gritou, mas tudo a golpeava como um punho cerrado. Emma, você não entende. Eu queria proteger você, não te envolver. Miguel finalmente falou, mas sua voz soava desesperada e vacilante. A mulher se virou rapidamente, sorrindo, e então tudo aconteceu. Uma explosão estrondosa.
ecoou novamente, não vinda do carro em chamas, mas de uma estrutura ao lado que desabou como um castelo de cartas. Emma e Miguel se jogaram no chão, enquanto a multidão urrava e se espalhava em pânico. A fumaça se tornou espessa e a gritaria deixou tudo confuso. Então, Emma viu Miguel ser puxado para o lado por um grupo de homens que pareciam conhecê-lo bem. "Não! Deixa ele!" Emma gritou, mas o som de sua voz se perdeu no caos. Miguel foi arrastado. Seu olhar de desespero se fixou no dela, enquanto ele desaparecia atrás da fumaça. O brutal monstro estava agora em cima dela, segurando a pasta com força. "Ele vai pagar! Ele é um traidor!" Emma correu para tentar alcançar Miguel, mas os homens a empurraram de um lado para outro. O que estava acontecendo? O mundo parecia se desmoronar. Ela se virou para Sarah, buscando ajuda. Mas quando virou, Sarah estava prestes a ser arrastada por outro grupo. Emma tentou gritar, mas sua voz não saía. A mulher de vestido vermelho apareceu novamente, mas agora algo mudara em sua atitude. "Temos que ir, Emma. Ele não é o único em perigo." E antes que pudesse compreender, um terceiro homem, alto e imponente, se aproximou. Ele parecia um líder. "Esta é a hora. Estamos no meio de uma tempestade. Temos que sair." Emma sentiu a adrenalina subir. "O que você sabe sobre Miguel? O que ele realmente é?" A pergunta a consumia e a resposta parecia ao alcance, mas a mulher apenas sorriu. "Você ainda não sabe a verdade sobre ele ou sobre você." O estado de pânico aumentava, a multidão ainda corria, e Emma se via no centro do furacão. Mentes borbulhando, medo se espalhando, e a verdade prestes a se revelar. Mas Emma tinha que tomar uma decisão agora. Miguel era um traidor, mas e a mulher? Quem era ela de verdade? Qual era o verdadeiro jogo em que todos estavam jogando? E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Emma percebeu que talvez a maior traição não fosse Miguel, mas a própria realidade que ela acreditava conhecer. O que mais poderia ser escondido nas sombras? E enquanto as chamas cresciam, um eco de risadas pairava no ar. O que mais estava por vir? Emma estava paralisada. O mundo ao redor dela girava em um turbilhão de emoções confusas. Miguel? Um golpista? As palavras reverberavam em sua cabeça como um eco distante. Ela queria entender, queria acreditar, mas cada vez que olhava para ele, uma parte sua se despedaçava. "Emma, acredite em mim!" Miguel implorou, a voz tensa. Mas a verdade parecia ter arrastado para longe a confiança que um dia tiveram. Uma sombra pairava entre eles, mais densa que a fumaça que os envolvia. Sarah, sua antiga amiga, se aproximou. "Ei, você precisa ouvir! Ele está no meio de algo grande! Algo muito maior do que imagina!" Mas Emma estava em um caos pessoal e qualquer explicação soava distante, como uma música que mal se escutava no barulho da multidão. A tensão aumentava. O Brutamontes ainda estava ali, fumegante, os olhos cheios de raiva. "Você não tem ideia do que está fazendo, Blackwood!" ele gritou, levantando a pasta como se fosse uma bomba. O ambiente estava carregado e Emma sentiu o coração disparar. O que mais poderia acontecer? Mas antes que pudesse processar, um barulho ensurdecedor ecoou. Uma explosão? Não. Um clarão cortou a noite e o chão sob seus pés tremeu. Emma caiu, o coração na garganta. O carro em chamas agora liberava faíscas e uma luz ofuscante arrebentou o ar como um relâmpago. Emma levantou os olhos. Miguel estava em pé, cercado de fumaça, mas com um olhar firme. "Emma, precisamos sair."
Ele a puxou com força, levando-a para longe do caos. O brutal monstro e os policiais estavam em pânico. As vozes se misturavam em um só clamor. Então, em meio ao caos, uma figura surgiu do nada. Uma mulher com um vestido vermelho vibrante, como uma chama. Ela segurava um dispositivo que piscava com uma luz estranha. Sou eu que mantenho as rédeas de tudo isso. Ou você não sabia? As palavras dela cortavam o ar e Emma hesitou. Miguel, quem é essa mulher? Ela gritou, mas Miguel parecia tão chocado quanto Emma. A mulher riu, mas era um sorriso mais sombrio. Você está em um jogo onde as peças estão em movimento, querida. E Miguel? Ele não é apenas um advogado infiltrado. Ele é o cérebro por trás de tudo. E você? Sua voz se tornou um sussurro cortante. A isca perfeita. Emma sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não podia ser. Miguel, o homem que pensava conhecer. O homem que achava ser simples e vulnerável. Era o próprio traidor. Sua mente girava. O nó na garganta sufocando. Não! Isso não pode ser verdade! Emma gritou, mas tudo a golpeava como um punho cerrado. Emma, você não entende. Eu queria proteger você, não te envolver. Miguel finalmente falou, mas sua voz soava desesperada e vacilante. A mulher se virou rapidamente, sorrindo, e então tudo aconteceu. Outra explosão estrondosa ecoou. É uma armadilha! A mulher gritou, e Emma percebeu algo no rosto de Miguel. Um olhar de determinação, mas também de dor profunda. Sem mais avisos, um raio de luz ofuscante cortou a escuridão, e Emma sentiu uma presença esmagadora à sua volta. O chão do estacionamento se abriu sob os pés dela. Com um grito, Emma foi sugada para um túnel profundo, a queda eterna, enquanto as vozes ao redor dela desapareciam. A luz da cena de caos se apagou e Emma sentiu sua mente rodar. Quando tudo parou, ela estava em uma sala escura, sem ideia de onde estava. Demorou alguns segundos para que seus olhos se ajustassem. Quando conseguiu ver, Emma percebeu que estava cercada por uma série de telas, cada uma exibindo diferentes grupos de criminalidade. E no centro de tudo estava uma palavra: Operação Sombra. E então ela viu Miguel. Ele estava sentado em uma cadeira, as mãos atadas, cansado, os olhos tristes. Emma, Ele tentou falar, mas a boca não parecia capaz de pronunciar as palavras certas. Por que você nunca me contou? Emma perguntou, seu coração despedaçado. A traição doía como um corte profundo e a raiva começava a surgir. Ela não entendia como tudo conferia enquanto aqueles dados giravam ao redor. Porque isso é maior do que nós dois. Eu não sou o que você pensa que sou. Eu estava investigando o grupo que você conhecia. Não tinha escolha. Novamente, ele foi interrompido. A mulher de vestido vermelho entrou, com um sorriso vitorioso. E assim, o que ela pensou que era um simples recepcionista, na verdade, é uma peça muito mais valiosa no jogo. Miguel congelou, olhando para ela. O que você quer dizer? Emma, você não percebeu? Você é herdeira de uma das maiores fortunas do mundo do crime. Seus pais, eles não morreram num acidente de carro. Eles traíram a organização e foram eliminados. As palavras da mulher foram uma facada. Emma gelou. Você está mentindo! Emma gritou, seu mundo se esfacelando. Eles não eram! Eles eram pessoas boas! Isso é o que você acha. Eles eram jogadores. Agora, você está no centro dessa trama e é hora de decidir de que lado irá ficar. Você pode usar sua herança ou pode lutar contra isso. A escolha é sua. Toda a verdade a esmagou. Miguel olhou para Emma com uma emoção intensa, mas seus olhos também estavam cheios de dúvida.
O que significaria isso para eles? O caos que rodeava a cena se tornava insignificante agora. Emma sentia seu coração agitar, uma tempestade de sentimentos entre o amor e a traição. Com um último olhar para Miguel, Emma percebeu. Por favor, me escute, ele implorou, suas mãos sem amarras agora estendidas na sua direção. Eu nunca quis te envolver nisso. A sirene da polícia soou cortante, o som se misturando à confusão do lugar. Gritos e fumaça se entrelaçavam, criando um cenário digno de um pesadelo. Emma olhou para a mulher, que observava tudo com um sorriso cínico. A situação não poderia ficar mais desesperadora. Você tem uma escolha, Emma. Junte-se a nós, ou fique aqui e veja tudo ruir. A mulher piscou, desafiadora. Emma queria gritar, queria correr, mas Miguel estava na linha de fogo e não poderia deixá-lo. Você não pode confiar nela, Miguel alertou, sua voz cortando o ar pesado. Emma hesitou. Aquela era a única pessoa que tinha certeza de que ainda se importava com ela, ainda que suas revelações parecessem hediondas. Eu não confio em ninguém, Emma retrucou, mas a verdade a queimava. Por que havia tantas mentiras ao seu redor? Miguel? Um criminoso? Seus pais traidores? O que mais ela não sabia? É uma armadilha, Emma. Você é a chave que eles precisam. Miguel gritou, e o desespero na voz dele tocava seu coração. De repente, tudo fez sentido, ou quase. As luzes de polícia cortavam a fumaça, e Emma se sentiu perdida. Você se infiltrou por quê? Para proteger ou por ambição? As palavras saíram como um sopro, como se o ar tivesse sido cortado. Para salvar você. Eu estava tentando desmantelar tudo isso e você me pegou de surpresa. Eu me apaixonei, Emma. Eu não sabia quem você era de verdade. Preciso que você confie em mim. Miguel estava na beira do desespero, e o olhar dele ardia com uma intensidade que a deixou sem palavras. Emma olhou ao redor. A realidade daquela sala. As luzes demais. O caos. Um sentimento de urgência atingiu. As decisões precisavam ser feitas. Com um movimento rápido, ela decidiu. Então vamos desmantelar essa armadilha. Mas precisamos trabalhar juntos. A determinação tomou conta dela. A mulher sorriu, admirando a nova coragem que floria no peito de Emma. Você realmente vai se tornar parte disso? A mulher questionou, e o toque de desafio estava presente. Emma não hesitou. Era hora de lutar pelo que acreditava, mesmo que as verdades ainda flutuassem no ar. Sim, é hora de agir. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. A determinação de Emma fervia, enquanto Miguel assentia. Uma nova conexão selada entre eles. Juntos, eles correram para o desconhecido. E assim, uma nova trama se desenrolava. As chamas de um conflito maior haviam sido acesas, e Emma estava decidida a lutar, a descobrir, a desvendar cada camada daquela complexa rede que envolvia seu passado, Miguel e as verdades que decidiam seu futuro. Enquanto tudo isso se desenrolava, Emma soube que os segredos ainda estavam por vir. Mas agora ela estava pronta, mesmo que o caminho até a verdade fosse tortuoso. Havia amor, amizade e um futuro incerto a serem descobertos. E você, leitor? O que achou dessa reviravolta? Não espere nem mais um segundo. Precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esfola o botão de like para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. E não esqueça, inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo imediatamente com 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O futuro dos nossos personagens e suas próximas aventuras dependem de você. Vamos juntos nessa jornada!